Boa noite. Encerrando a semana, mais um dia de atividades na Casa da Sopa. E nessa sequência de palestras, nós estamos aqui recebendo hoje a presença amiga do nosso amigo Marinho, lá longe, velho conhecido nosso. Mas nós queremos ressaltar o motivo dessa comemoração tão especial que estamos fazendo nesse mês de janeiro, pois trata-se de 55 anos de existência dessa atividade na Casa da Sopa. Aqueles mais velhos, igual eu, a dona Lisa, né? Mais velhos, mais antigos, vamos dizer. Tivemos a oportunidade, muitos de vocês aqui também, de conhecer pessoalmente a figura legendária desse homem tão bonito nas nossas vidas, Capitão Ramiro, com quem falamos muita emoção por ter deixado esse legado para nós, por ter deixado essa batuta para a gente continuar dirigindo muitas vezes os destinos das pessoas. A Casa da Sopa, pela sua presença na cidade de Três Corações, tornou-se uma parte da própria história de Três Corações. Desnecessário dizer quantos benefícios, quantas bocas ela alimentou, quantos corações ela acalmou, quantas curas ela desenvolveu, devolvendo a paz de espírito a tantos quantos afortunados. Fica aqui o nosso eterno agradecimento a este casal maravilhoso, Capitão Pedramini e Dona Inácio, quem tanto fizeram por nós. Cabe a todos nós dar continuidade a este trabalho. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, entregar-nos com muito carinho ao Pai misericordioso e bom e dizer do fundo dos nossos corações: glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens e mulheres do povo. Que Jesus, nosso mestre e amigo, possa estar presente em mais este estudo da noite, quando recebemos aqui a visita amiga do nosso amigo Marinho, para externar os seus pontos de vista sobre uma das parábolas de Jesus. Possamos todos nós participar deste banquete e que o nosso amigo seja inspirado pelas vontades superiores e nos brindar com a sua palavra amiga e confortadora. Guarda-nos a todos, Senhor, envolve-nos na tua paz, abençoa essa casa que nos recebe e que nos abraça, e que para todo efeito e para todo sempre, Senhor, seja feita sempre a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Marinho, faça da sua casa, faça da nossa casa a sua casa, da sopa. Que Deus te abençoe. Boa noite a todos, obrigado pela presença, pelo convite. Sai essa voz imponente, agora vai entrar uma voz para fora rachada. Eu estou me recuperando de uma laringite. Talvez eu tenha que parar com uma gringa no meio, tá, gente? Mas está tudo bem. Obrigado pela presença de todos, parabéns pelo 55º ano da casa. Isso, os anos oficiais, pelo que eu saiba, são mais, né? 55 anos. Obrigado. Uma bela data, uma alegria estar aqui mais uma vez nessa
nessa data comemorativa e com grande representação para todos nós. E eu venho falar daquilo que eu mais gosto, eu espero que vocês gostem também. Venho falar de Jesus, eu venho contar histórias e também trazer um pouco de estudo, né, de algumas referências. Então, se você também gosta de estudar, tome nota, porque eu vou fazer algumas citações no decorrer dessa exposição. Parábolas que Jesus contou. E hoje o tema que foi colocado como desafio para desenvolver é o banquete nupcial que está lá em Mateus, narrativa de Mateus no capítulo 22. Vamos lá. Eu tirei, olha que coisa mais interessante, tirei uma fotografia da página. Acho que dá para vocês acompanharem por aí. Essa parábola também é conhecida como uma parábola dos convidados. Tá? Então eu vou ler para vocês. Tomando de novo a palavra, falou-lhes Jesus em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou a festa para o casamento de seu filho. Enviou os criados para chamar os convidados à festa, mas eles não quiseram vir. Mandou novamente outros servos, ordenando-lhes: dizei aos convidados, o banquete já está pronto. Vai até uma certa altura e depois tem que dar um clique. Vai até aqui, ó. Outro para o negócio. Aí depois vai chegar um negócio, outro negócio. Mandou novamente, não quiseram vir. Outros servos. Mandou novamente outros servos, ordenando-lhes: dizei aos convidados, o banquete já está pronto. Os bois e animais de corte já foram abatidos. Tudo está preparado. Olha que maravilha. Vinde para a festa. Mas, sem se incomodarem, eles se foram, um para o campo, outro para o negócio. Outros, agarrando os servos, maltrataram e os mataram. Olha que convidados mais insolentes. O rei ficou furioso, enviando seus exércitos, exterminou aqueles assassinos e tocou fogo em suas cidades. Depois disse aos servos: a festa está preparada, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas dos caminhos e chamai todos os que encontrardes para a festa. Saíram os criados pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Essa é a primeira parte da parábola. Depois, a partir do versículo seguinte, não pode voltar no vídeo, deixa eu te dar aí. A partir do versículo 11, entrando o rei para ver os que estavam à mesa, é a segunda parte, é o desdobramento da parábola. Então nós vamos dividir em duas partes. E agora eu gostaria de ler mais a miúde, para a gente comentar. Pode ser? Então vamos voltar. Aí, parábola. Primeiro que parábola significa uma história com fundo moral. Você lembra da história e aí você lembra do ensinamento que aquela pessoa quis passar através daquela história. Por isso Jesus foi o mestre das parábolas também, porque contava muitas. Essa parábola do banquete também é conhecida como a parábola dos convidados. Aqui, nessa tradução que eu tenho do Evangelho, ela aparece como a parábola dos convidados. Muito bem. Tomando de novo a palavra, falou-lhes Jesus em parábolas. Eu quero parar no "lhes". Falou-lhes. Falou para quem? Falou-lhes. Para quem Jesus estava se dirigindo? Estudar Evangelho é assim. Pronto, a gente pode ficar aqui a palestra toda, não precisa sair do "lhes".
Vamos ficar só nessa palavra. Yes! Não, eu vou tentar ir mais adiante, mas se a gente quisesse, eu podia ficar só aí. Jesus estava se dirigindo aos seus conterrâneos, os judeus. Jesus era judeu. Ele estava falando então com os judeus, mas com os judeus da onde? Nesse momento, ele estava falando com os judeus da Judéia. Mas Jesus não era da Judéia, ele era galileu. Então, só para esclarecer, para contextualizar, para vocês irem viajando nas trilhas do Evangelho, que eu acho tão gostoso, depois a gente tinha um fundo disso para o nosso dia a dia. A Palestina era dividida em 3 estados, mas não eram estados assim grandes como o da nossa federação, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, não, eram pedaços de terra, eram regiões, mas se juntar toda a Palestina, não dava um estado nosso, na proporção dos nossos estados aqui no Brasil. Então, a Palestina era dividida em 3 estados. Ao norte você tinha a Galileia, de onde era Jesus. Mais ao sul você tinha Samaria. E mais ao sul ainda você tinha a Judéia. A Galileia, só para vocês imaginarem, a Galileia lembra muito esses quadros que estão aqui, olha. Muita água, muitas flores. Eles viviam basicamente da agricultura, da criação de animais, da pesca. Né? Os primeiros discípulos de Jesus eram pescadores. Se der, eu falo mais sobre isso no decorrer dessa exposição. Se você sai ali da Galileia e começa a descer, você cai na Samaria, já é um território mais desértico, né? Era onde viviam os samaritanos. Os judeus do norte e do sul não se davam com os da Samaria, porque era um povo que eles consideravam vendido. Eles haviam se misturado com outros povos, e isso para o judeu ortodoxo ainda hoje é complicado, imagina naquela época. Então o judeu da Samaria ele não era bem visto, nem pelo judeu do norte, nem pelo judeu do sul. Por isso, quando Jesus vai falar com a samaritana, conforme nós vemos em João capítulo 4, até os discípulos de Jesus se assustam. Ele estava onde? Ele estava ali no poço de Jacó. Os samaritanos, eles não podiam ir até Jerusalém para adorar a Deus. João capítulo 4, Jesus conversando com a samaritana. Os samaritanos, eles tinham que fazer as suas oferendas, as suas preces num templo lá na Samaria, que ficava no alto do monte Garizim. E no pé do monte havia o poço de Jacó, onde Jesus teve aquela conversa com a samaritana. Para vocês terem uma ideia de como que o judeu da Samaria não era bem visto, não era bem quisto, não era bem-vindo. E mais ao sul, a Judéia, um território extremamente desértico, onde ficava Jerusalém, onde ficava o templo este que foi construído pelo rei Salomão por volta de 10 séculos antes de Cristo, foi destruído no século 5 antes de Cristo pelos babilônios e depois reconstruído por Herodes, o Grande, o primeiro Herodes da dinastia herodiana. Esse templo começou a ser construído 20 anos antes de Jesus nascer. Ele foi terminado no primeiro século, no ano 66, portanto, durante a vida de Jesus, todo aquele templo estava em construção, e depois de pronto ele durou 4 anos. Aí os romanos vieram e demoliram tudo, aliás, como Jesus já havia previsto, já havia dito que seria dessa forma que as coisas iriam suceder. Então entenderam? Falou para quem? Falou para esse povo. Ele estava lá na Judéia, ele estava lá em Jerusalém,
Ele estava no pátio do templo quando ele vai contar, né, essa parábola. Essa parábola, ela é revolucionária. Eu gostei do que o Papa Francisco disse agora, que o cristão tem que ser revolucionário. Ou seja, vamos esclarecer, tem que ser politizado, tem que ser participativo, tem que ser cidadão consciente. Isso é ser revolucionário, porque Jesus o era. A cristandade não pode ser um bando de bobo alegre, porque Jesus não era. As suas parábolas eram revolucionárias. Vocês estiveram aqui na terça-feira, se não me engano, Paulo mesmo falando sobre a parábola do bom samaritano, não é? Está lá em Lucas, capítulo 10, ou qualquer coisa assim, se não me engano, acho que é Lucas 10. Mas é muito interessante, porque quando ele vai dizer, eu não sei qual foi a perspectiva que o Paulo abordou, mas quando ele vai dizer que havia um homem caído na estrada, porque havia sido assaltado e agredido, e passou por ele um sacerdote, não fez nada. Passou por ele um levita, e não fez nada. E quem o socorreu foi um samaritano. E ele pergunta para aquele homem lá no templo: quem é que fez a vontade de Deus? Isso foi um chute na boca do estômago da ortodoxia religiosa da época. Tanto que o homem não vai dizer foi o samaritano, ele vai dizer aquele que socorreu o homem. Ele se recusa a pronunciar que foi o samaritano. Era uma provocação de Jesus. Jesus, então, ele provocava para a pessoa refletir. Ele foi um revolucionário, por isso ele foi crucificado. Essa parábola aqui, vocês vão ver, ela também é revolucionária, ela também é provocativa, como todas as outras. Continuando. Falou-lhes Jesus em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou a festa para o casamento do seu filho. Mais uma vez, Jesus aqui faz uma referência à família. Aliás, na mensagem de hoje, uma referência à família, não por acaso. Jesus sempre falava sobre família. Nós estamos em Mateus capítulo 22, mas se você for Mateus capítulo 25, nas trilhas do Evangelho, você vai encontrar uma das últimas parábolas de Jesus, a parábola das 10 jovens. Eu já fiz essa parábola aqui, né? Para a gente conversar sobre ela. As 10 jovens se passa onde? Em um casamento, né? Vocês se lembram? Só para refrescar, né? Não vou ler a parábola, mas o noivo sai da sua casa com os seus amigos, com a sua família, para ir à casa da noiva buscá-la para o casamento, o local onde haveria a celebração e a festa. Isso acontecia à noite, cada um levava suas lamparinas. A lamparina não podia apagar, isso não era auspicioso, segundo a tradição da época. A lamparina tinha que estar acesa. Então, a noiva estava esperando o noivo com as suas amigas, 10 amigas. 5, Jesus vai dizer, eram prudentes, levaram reservas de óleo, mas 5 eram tolas, não levaram. Como o noivo demorasse, quando ele chegou, elas já não tinham mais luz da lamparina e não tinham óleo para colocar para combustão, porque não havia lamparina elétrica naquela época. E segundo a tradição, sem lamparina acesa, você não podia ir no cortejo. Sem lamparina acesa, você não podia entrar no local da celebração do casamento e participar da festa. Então as 5 amigas não puderam ir. Jesus as chama tolas e não explica o significado da parábola. Algumas ele explicava, outras não. Essa ele não explica. Deixou para a gente pesquisar. O que será que ele quis dizer com isso? Ora, a lamparina representa a nossa consciência. Para você ter luz na consciência, você precisa do óleo. O óleo representa a experiência de vida.
vida, a sabedoria. Por que a amiga não podia emprestar um pouquinho do óleo para outra? Porque sabedoria você não dá e nem vende para ninguém, você conquista. Você pode passar para o outro a informação. Você pode ajudar o outro a obter o conhecimento. Mas sabedoria não, é intransferível. Porque se fosse transferível, todos seriam sábios. Bastava um sábio de boa vontade no mundo e todo mundo seria sábio. Não haveriam pais sábios e filhos tolos, como nós vemos por aí. Sabedoria você não transfere. Então, para participar do banquete, você precisa ter luz na consciência. Para ter luz na consciência, você precisa ter óleo na lâmpada, ou seja, você precisa ter sabedoria. E para ter sabedoria, você precisa ter experiência, vivência, sentir o sabor da vida. Na parábola, quando as 5 finalmente chegaram, a porta já havia fechado e elas não puderam participar do casamento nem da festa. Também era tradição na época. Quem chegasse atrasado não podia entrar. Então, outra vez, eu cheguei atrasado para fazer a palestra, mas nós estamos em outra cultura, né? Mas hoje eu não cheguei. Tudo bem. Então, Jesus sempre falava de família. Se vocês analisarem João capítulo 2, pegando uma outra trilha, também já fiz uma palestra aqui abordando as bodas de Caná, mas só para ilustrar a importância da família na concepção do Cristo, Jesus torna-se uma pessoa pública aonde? Em um casamento em Caná da Galileia. Estava presente a mãe de Jesus, seus irmãos e irmãs. Jesus tinha irmão e irmã? Ele não era unigênito? Não, ele era o primogênito do casal José e Maria, mas ele tinha irmãos e irmãs. Está lá em Mateus capítulo 13, está em Marcos capítulo 6, inclusive o nome de alguns irmãos de Jesus. Ele tinha irmãos e irmãs. E também estava presente em Caná da Galileia, nessa ocasião, 6 dos discípulos de Jesus. Ele ainda não tinha o grupo dos 12. Quem é que estava lá? João, esse que mais tarde vai nos contar a história, o irmão dele, Tiago, Pedro, o irmão dele, André, Filipe. Todos esses eram naturais de Betsaida, mas moravam em Cafarnaum. E também Natanael, ou Bartolomeu, é a mesma pessoa, natural ali de Caná da Galileia, onde foi a festa do casamento, mas morava em Cafarnaum, era pescador também. O vinho acaba, o vinho também pela tradição da época, eles eram muito supersticiosos, a questão da lâmpada que não podia apagar, o vinho não podia acabar. Ó, a voz está saindo, hein? O vinho não podia acabar, tem uma aguda aqui, né? Porque não era auspicioso. Vinho representava boa sorte, prosperidade, espiritualidade, vida longa e tudo de coisa boa que você pode imaginar. O vinho não podia acabar, mas o vinho acabou. Maria, mãe de Jesus, pede ao filho que faça alguma coisa. Se pede é porque sabia que podia fazer. Pega me imaginar algo do tipo, né? Mas Jesus nunca havia feito nada do tipo diante do público. Então ele pede ao mestre de celebração que enchesse algumas talhas com água. Eram 6 talhas de pedra, usada para banhos de purificação em determinados rituais religiosos do judaísmo da época. Cada talha continha de 2 a 3 medidas. Para quem não sabe, isso não está no Evangelho, tem que pesquisar. Cada medida equivale a 45 litros. Portanto, cada talha comportava de 90 a 135 litros de água. Multiplique isso por 6. Você vai chegar ao seguinte número. Jesus transformou de 540 a 810 litros de água em vinho naquele casamento em Caná da Galileia. Por que será que ele fez isso? Porque a mãe pediu? Certamente que sim, mas será que foi só por isso? Porque ele se compadeceu da situação daqueles noivos. O vinho não podia acabar. Ele se encheu de compaixão e resolveu ajudar. Certamente que sim.
Mas será que foi só por isso? Aonde é que ele estava? Em um casamento. E o casamento é o nascedouro de uma família. Ele quis deixar um sinal para nós, os que viriam depois, para nós, que é no casamento, na família, que nós nos transformamos da água para o vinho em pessoas melhores. É na relação marido com mulher, mulher com marido, pais com filhos, filhos com pais, irmão com irmão, irmão com irmã, irmã com irmão. É nessa relação, ó a mensagem de hoje, ela está dizendo isso. É nesse laboratório chamado família que nós evoluímos. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. O que acontece fora é reflexo do que acontece dentro. O que acontece fora, no organismo social, no tecido social, é consequência do que acontece dentro do condomínio chamado família. Por isso cabe a pai e mãe educar, não é papel de escola educar. Papel de escola é instruir. A escola é copartícipe no processo de educação, mas a educação cabe a pai e mãe. A educação de uma criança começa pelo menos 20 anos antes dela nascer. É a educação dos pais enquanto filhos que dependerá da educação dos filhos destes pais no futuro. Eduque os seus filhos, o mundo não irá educá-los, o mundo vai corrigi-los, mas não é com amor, é pela dor. Então que seja pelo amor. Criança precisa de limite, adolescente também precisa. Porque tem aquele adágio popular que diz: ser mãe é padecer no paraíso. Não precisa ser assim. E ainda há poucos dias, no consultório, uma pessoa comentava: não consegui dormir essa noite. Mas por quê? Porque fiquei acordada a noite toda quando vi aquela notícia daquele jovem que foi morto na Indonésia, né? Eu fiquei, me peguei no lugar daquela mãe. Eu disse: mas por que meu filho usa drogas? Eu falei: isso é um fenômeno natural, psicológico, chama projeção. Você se projetou no lugar daquela mãe. Quer falar sobre o seu filho? Ela quer. E aos prantos me contou a triste história. Mas no fundo da história, nós percebemos que é a falta do não na hora do não, da correção na hora da correção. Hoje ela está naquele lugar onde há choro e ranger de dentes, padece no paraíso, né? E não é por culpa, não cabe-nos culpar ninguém, mas cada um precisa assumir a responsabilidade que lhe cabe. E Jesus sabia disso. O educador Rui Barbosa disse: a família é a célula máter da sociedade. Família feliz, sociedade feliz. Família desajustada, sociedade desajustada. Por isso Jesus sempre falava em família, nas suas parábolas. Por isso Jesus escolheu um casamento para dizer: eis, estou aqui. Porque a transmutação da água em vinho é considerado o primeiro dos chamados milagres de Jesus. Foi a partir de Caná da Galileia, João capítulo 2, que Jesus passa a ser uma figura notória, uma figura notada, observada. Ele começa a ficar famoso a partir dali. Ele poderia ter escolhido o templo em Jerusalém, ao sul, não escolheu. Ele poderia ter escolhido uma sinagoga. Havia muitas sinagogas. Templo havia lá, o de Jerusalém. Havia um carizinho na Samaria. Sinagogas, pequenas igrejas, havia muitas. Ele escolheu um lugar laico, ou seja, não religioso. Ele estava numa festa de casamento, mas é porque ele queria nos dizer: o casamento é o nascedouro de uma família. É na família que você também vai se transformar da água para o vinho em pessoas melhores. Portanto, meu amigo e minha amiga, cuide bem da sua família. E aqui, mais uma vez, voltando a Mateus 22, Jesus ele vai contar uma parábola. E qual é o enredo? Um casamento, o nascedouro de uma família. Percebam que não é por acaso que Jesus trata com tanto cuidado da família. Sigamos adiante. Bom,
céus é semelhante a um rei que preparou a festa para o casamento do seu filho. Enviou os criados para chamar os convidados à festa, mas eles não quiseram vir. Que criados são esses? Os profetas. Mandou novamente outros servos. Quem? Outros profetas. Ele estava se referindo aos profetas do Antigo Testamento. Dizei aos convidados. Quem são os convidados? Eram os judeus, os conterrâneos. O banquete, que banquete? O banquete espiritual. Ele estava se referindo à palavra de Deus, ou inspirada por Deus, escrita pelo homem, que está na Bíblia, que nós chamamos de Antigo Testamento. Ainda não havia o Novo Testamento, né? Mas eles não vieram. Dizei aos convidados: os bois e animais de corte já foram abatidos, ou seja, o trabalho já foi realizado. Oh meu Deus, já foi feito o trabalho, tem da festa, né? Mas, sem se incomodarem, eles se foram, um para o campo, outro para o negócio, só pensavam em coisas materiais, apegados. Outros, agarrando os servos, maltrataram e os mataram. Os profetas, muitos pereceram. O rei, Deus, ficou furioso e, enviando seus exércitos, exterminou aqueles assassinos e tocou fogo em suas cidades. De quem Jesus está falando? Você pode pensar de Sodoma e Gomorra, mas não. Sodoma e Gomorra é um fato que está narrado em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e aconteceu, se é que não é uma parábola, mas aconteceu antes da era dos profetas. Jesus estava falando no exílio do Egito, no exílio da Babilônia, que foi um sofrimento terrível para o povo judeu, né? Jesus estava falando do quanto eles sofreram por conta do seu apego, da sua falta de espiritualidade. Muito bem, a festa está preparada, mas os convidados não eram dignos. Isso é revolucionário. Quem não era digno? Eles próprios. Ele estava chamando a classe ali sacerdotal de indignos. Olha como ele é provocador e corajoso. E depois, agora tem a ver com a gente, as encruzilhadas dos caminhos, somos nós, vivemos pelas encruzilhadas. E chamai todos os que encontrardes para a festa. Saíram os criados pelos caminhos e reuniram todos que encontraram, maus e bons. Mas tudo bom. Mas os nossos não foram chamados. E a sala da festa ficou cheia de números. Olha nós aqui. Tá bom, chegou a nossa vez. Peraí, eu tenho 3 perguntas a fazer. Primeiro, que festa é essa? Segundo, aonde que chega? Terceiro, que roupa eu vou vestir? Bom, vamos lá. Aonde que é a festa é fácil de responder, dentro de nós. Nós estamos falando no sentido, né, metafórico, espiritual. Agora, como é que chega lá? E para não me perder nessa travessia? A maior travessia que você pode fazer na vida é sair daqui e chegar até aqui. Mas a gente se perde nessa travessia. Essa é a maior viagem que você pode fazer. É sair daqui e entrar aqui. Razão e sentimento. Sentir com a razão, pensar com o coração. Que viagem maluca é essa? Mas a festa acontece depois dessa travessia. E outra coisa, você precisa aprender a se importar nesse banquete. Porque a segunda parte da parábola, que eu não vou ler agora, ó, entrando o rei para ver os que estavam à mesa, tchan, 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 vai ter um desdobramento aí, porque tinha um sujeito lá que não estava adequado à festa. Vamos ver uma coisa? Meu querido, vamos um passo para frente. Vamos voltar nas trilhas do Evangelho. De Mateus 22, eu vou para Mateus 8. Vamos voltando aqui o nosso curso. Muito bem. Jesus acalma a tempestade. Amém, não? Aqui. Eu fiz 3 perguntas. Uma já está respondida. Aonde que é a festa?
chega, como que eu não me perco nessa travessia e com que roupa eu vou vestir? Falta a gente verificar essas dúvidas. Então, para responder isso, nós vamos recorrer ao próprio Jesus. Jesus acalma a tempestade. Olha que interessante. E subindo a barca do Pedro, não está aqui o Pedro, mas eu sei que a barca é aqui. Seguiram-no os discípulos. E eis que uma grande tempestade se levantou do mar, a ponto da barca desaparecer. Ai, Deus. Igual essa tempestade que passou. Jesus, porém, dormiu. Não tá, a única vez que você acha Jesus dormindo é agora. É por pouco tempo, eles já vão acordar o homem. E aproximando-se, acordaram. Já acordou, dizendo: Senhor, salvai-nos, que perecemos. Respondeu-lhes ele: mas por que este medo, homens de pouca fé? Em seguida, levantando-se, intimou os ventos e ao mar, e se fez grande bonança. E os homens se admiraram, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus estava no mar da Galileia, indo de Cafarnaum para um lugar chamado Genezaré. Um lugar belíssimo ali na Galileia. Ali, mais ou menos aquilo ali mesmo. O Genezaré é aquele quadro. Quem que pintou aquele quadro? É o Genezaré. Quem pintou sabe o que está pintando, é o Genezaré. Mas para você chegar lá naquele Genezaré, as pedras eram pontiagudas, os ventos traiçoeiros e as correntezas perigosíssimas. Não raro, os cascos das embarcações sofriam avarias e às vezes um apico. Então havia no alto de Genezaré 3 faróis. Ao capitão da embarcação era preciso observar a posição dos faróis, a embarcação com relação aos faróis. Quando ele avistasse apenas um farol, de tal forma que as 3 luzes estivessem perfeitamente alinhadas, ali naquele ponto, que é exatamente aquele ponto, você podia converter a embarcação e seguir rumo ao Genezaré sem nenhum problema. Ali não tinha pedra, não tinha vento, tinha peixinho, não tinha golfinho, era uma beleza. E não tinha problema. Então, havia os 3 faróis. Eu quero fazer uma analogia, porque a nossa travessia para o banquete espiritual, nós também precisamos dos faróis. Sem eles, você vai dar com a embarcação nas pedras. Você vai se perder nas correntezas. Você vai se amedrontar com os ventos existenciais que vão lhe pegar no meio do caminho. Quais são os 3 faróis? Vejamos. É só uma analogia. A embarcação representa a nossa existência. O capitão somos nós. Dirija você a embarcação da sua vida. As águas do mar representam as águas da vida, que às vezes são turbulentas. As correntezas perigosas e pedras pontiagudas representam os desafios que a vida nos traz. Já agradeceu a Deus nos desafios da vida? Agradeça. Eles servem para nos fortalecer. Na China, no programa chinês, o mesmo símbolo que representa a crise representa a oportunidade. É o mesmo sinal. Se é crise ou oportunidade, depende dos olhos de quem vê, da maneira como você encara a situação. Pense no seu maior problema hoje. 1, 2, 3. É em um só. Pensou? É o primeiro que vem. Pois é. A sua postura diante do problema vai decretar se você vai sair vitorioso ou derrotado. Antes de você ir lá lidar com o problema. Então tem que ter postura, né? O Genezaré representa o nosso grande objetivo, que aqui nessa exposição é participarmos desse grande banquete espiritual. E as 3 luzes lá no alto para nos ajudar representam os faróis a nos orientar na perigosa travessia. Quais são esses 3 faróis? Vamos ver? Vamos lá. Está aí. Primeiro farol, Antigo Testamento, colocado por Moisés. É a lei que corrige. Segundo farol, o Evangelho, Jesus, o amor que consola.
Terceiro farol, Espiritismo, Kardec, esclarecimento que fortalece. Se você alinhar esses três faróis, meu amigo e minha amiga, essa travessia vai ser um sucesso. Mas se esses faróis estiverem desalinhados, cuidado, as pedras vão te machucar, os ventos vão lhe confundir e as correntezas vão lhe carregar. Vamos falar um pouquinho desses faróis. Bom, muito bem. Tem gente que fala assim, não, vamos lá mesmo. Eu peguei uma passagem aqui do Antigo Testamento. Eu escolhi aqui o Salmo 22 ou 23. Depende da versão que você usa. Se é a versão católica, 22. Se é a versão evangélica, 23. Posso esclarecer? Porque tem gente que tem dúvida. São 150 salmos. Tanto faz uma versão como outra. Mas a Bíblia protestante, a qual os evangélicos se baseiam, ela difere da Bíblia católica apenas quanto à organização numérica dos salmos. Geralmente dá diferença de um número apenas. Por exemplo, aqui, no Salmo 22, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você tiver uma Bíblia com a versão católica, é o Salmo 22. Se for com a versão evangélica, é o Salmo 23. Mas é o mesmo Salmo. E no final vão ser 150 salmos, então não tem diferença nenhuma. Também não há diferença na Bíblia católica e evangélica com relação ao Novo Testamento. São 27 livros. As 4 narrativas, Atos dos Apóstolos, 21 cartas, 14 de Paulo, 7 dos outros e o Apocalipse. Agora, nos livros que compõem o Antigo Testamento, só para esclarecer, a versão evangélica, que se baseia em Martinho Lutero, tem 7 livros a menos. Não tem o livro de Tobias, Judite, Baruque, Macabeus 1, Macabeus 2, Sabedoria e o Eclesiástico. Esses 7 livros na versão evangélica não existe. Não passou no crivo de Martinho Lutero. Por quê? Porque estes livros não foram escritos em hebraico, foram escritos em grego. Então ele não aceitou como sendo inspirados por Deus. Essa é a justificativa. Eu não concordo. Porque o Evangelho de Jesus, esses livros que compõem o Evangelho, foram escritos em koiné. E o koiné é um dialeto antigo grego. Então, vamos desprezar o Evangelho de Jesus, porque ele não foi escrito em hebraico? Então a justificativa, na minha opinião, é fraca. Mas seja como for, é assim que ficou, né? Então, o Salmo, eu duvido, olhando para cá, que você lê e sai o mesmo. Mas se você lê o Salmo, você sai modificado. Mas por que isso? Meu amigo, vamos usar, eu nem vou falar em física quântica, que pode provar aí. Não. Olha, quantas milhares e milhares de pessoas já leram esse Salmo? Quantos pais não dobraram o seu joelho e imploraram por seus filhos? Quantos maridos não dobraram os seus joelhos e oraram um salmo desse pedindo pela sua esposa, que às vezes estava cometida de doença grave ou vice-versa? Então, quando você ora no salmo, você entra num campo quântico, você entra numa atmosfera, aquilo você acessa aquela força. Você não sai disso. Não sai. Eu me garanto isso. Mas tem que ser com fé, tem que ser com fervor. Modifica você. Modifica o seu tônus espiritual. Modifica a sua energia. Modifica a sua vibração. Você deixa de ser o mesmo. Muda alguma coisa. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Tem uma versão que é assim: o Senhor é meu pastor e não me faltará. É uma outra tradução. Em verdes prados ele me faz deitar. Conduz-me junto às águas refrescantes, refaz a minha alma.
pelos caminhos retos Ele me leva por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estáis comigo. Vosso bordão e vosso báculo são meu amparo. Preparais para minha mesa a vista de meus inimigos, estes que estão dentro de mim. Ungis de óleo minha cabeça, transborda minha taça. Graça e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor da amplidão dos tempos. Isso está lá no Antigo Testamento, é o primeiro farol, é a lei. Tem mais uma passagem que eu gosto muito, está em Eclesiastes, capítulo 3. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Isso é atribuído ao próprio Salomão, ou a Davi. Há tempo para nascer e tempo para morrer. Ai de nós se confundirmos um desses tempos, vamos sofrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado. Tempo para matar e tempo para sarar. Tempo para demolir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tem gente que quer chorar quando é para rir, quer rir quando é para chorar. Tempo para gemer e tempo para dançar. Tem gente que vai dançar com dor de consciência. Aí quando chega a época de gemer, pai, por que eu não dancei quando eu podia? Geme agora, tempo para tirar pedras e tempo para juntá-las. Junta dinheiro quando tem que juntar, quando tem que gastar, gasta. Outro dia meu filho falou, para que eu não ia juntar tanto dinheiro? Está com 90 e tanto. Pois é, não sei, os outros gastaram. Está na hora de gastar e não gasta. Tempo para dar abraços e tempo para apartar-se. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para tirar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. Não confunda. Tempo para amar e tempo para odiar. Ó, tem até tempo para odiar, mas é só um tempo. Tempo para guerra e tempo para paz. Que maravilha, que sabedoria. Está lá em Eclesiastes, Antigo Testamento, é o primeiro farol. Você não se perde se você ler isso e refletir sobre isso. Mas vamos lá. O segundo farol, Jesus. Eu escolhi uma passagem, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha nos ensina, inclusive, como nos comportar no banquete, quando lá chegarmos. Bem-aventurados. Vamos lá. Aí eu tenho ele aqui. E aí eu não estou enxergando. Talvez aqui eu enxergue. Mateus, capítulo 5. Aqui, cheguei. Esse evangelho está viciadinho já. Quase eu falo e ele já vai. É uma tecnologia espiritual de ponto desse aqui. Olha só. Vendo aquela multidão de povo, subiu ao monte quando se sentou. Eles se aproximaram dos discípulos e, abrindo a boca, os ensinava dizendo: felizes os que têm espírito de pobre. Ele não falou felizes os pobres. Os pobres podem ser felizes, os ricos também. Espírito de pobre. Ou pobres pelo Espírito. Significa os desapegados. Segundo a interpretação de Humberto Roden, eu concordo com ele. Né? Porque senão os ricos não seriam bem-aventurados. E podem ser. Né? Porque há muito rico bem-aventurado e muito pobre que não tem a mesma bem-aventurança e vice-versa. Né? Aprenda a amar as pessoas e usar as coisas. Não, mas isso não está aqui não, viu? O que eu estou falando agora é de mim. Eu vou continuar aqui agora, senão vai achar que isso eu falei está aqui no Sermão da Montanha. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, eles possuirão a terra. Felizes os famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Felizes os que se compadecem, porque alcançarão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que maravilha o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5.
reflita sobre o sermão da montanha. Ele nos ensina a fazer a travessia e a nos comportar no banquete espiritual. Muito bem. E o terceiro farol, um cliquezinho por gentileza, eu falei que é o Espiritismo. Eu coloquei aqui as obras básicas que vocês conhecem, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Nós precisamos estudar as obras básicas. É o terceiro farol. Lembra, os três faróis têm que estar alinhados. Não despreze o Antigo Testamento. Não despreze o Evangelho de Jesus. Não despreze as obras de Kardec. É um farol fundamental para a nossa travessia. Mas sabe, gente, obra básica não são só esses 5 livros. Olha aqui. O Kardec escreveu uns opúsculos. Olha a palavra, opúsculos. São livretos. Porque eram muitas dúvidas sobre o Espiritismo. Aliás, as dúvidas continuam as mesmas, né? Então, para socorrer-nos das dúvidas, o Kardec publicava uns livrinhos fáceis de ler, bem curtinhos, que ele chamava de opúsculos. É tão bom ler esses livros. Está aí, ó, instruções práticas sobre as manifestações espíritas. O que é o Espiritismo? O Espiritismo em sua expressão mais simples. Esse livro é fantástico. Viagem Espírita em 1862. Kardec fez uma turnê na Europa, viajou mais de 1000 quilômetros, visitou mais de 20 cidades, palestrando, respondendo dúvidas, e no final ele publicou esse livro que é fantástico, que muitos espíritas não conhecem. Viagem Espírita em 1862. Né? Faz parte das obras básicas. Vamos lá. Olha, e só para a gente lembrar, o Kardec trabalhou muito nesses poucos anos, né, entre a publicação do Livro dos Espíritos e o seu desencarne em 1869. Ele ainda fez a Revista Espírita. Ele fundou o primeiro centro espírita do mundo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1º de abril de 1858, não é mentira, é verdade. Foi no dia 1º de abril, mas é verdade, foi esse dia. E as viagens espíritas, olha, ele fez 3, em 60, 61 e 62. Sendo que essa em 62, quando terminou, ele publicou o livro que eu falei para vocês, né? Conheçam o Espiritismo. Ah, mas é muito livro para ler. Dá tempo. Tá bom. Então faz o seguinte: escolhe esse, o Livro dos Espíritos. Esse aqui é o principal, sem desmerecer os outros. Eu vou explicar por quê. O Livro dos Espíritos é o principal. Todos os livros estão aqui. É igual a bolota e o carvalho. Você olha a bolota, olha o carvalho. Olha o carvalho, olha a bolota. Como é que pode um carvalho desse tamanho sair de dentro de uma bolotinha dessa? O Livro dos Espíritos é a bolota. E toda a obra é o carvalho. Mas tudo nasceu aqui. Querem ver só? Por curiosidade, na introdução desse livro, você tem 17 tópicos. É muito tópico para ler, né? Então pega só os 6. Se você pegar na introdução o tópico 6, você tem um resumo de toda a doutrina espírita. Resumimos aqui em poucas palavras os pontos mais importantes da doutrina que eles, os espíritos, nos transmitiram, a fim de responder mais facilmente a certas questões. Que aí você lê tópico 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Tem toda a doutrina espírita resumida aqui. Se você pegar a primeira parte do Livro dos Espíritos, as causas primeiras, você tem um resumo do livro A Gênese, que vai da questão 1 a 75. Se você pegar a segunda parte do Livro dos Espíritos, O Mundo dos Espíritos, que vai da questão 76 a 613, você vai ter todo um resumo do que vai se seguir no Livro dos Médiuns.
você pegar a terceira parte desse livro, As Leis Morais, você vai ter um resumo do Evangelho segundo o Espiritismo. E se você pegar a quarta parte, Esperanças e Consolações, você vai ter um resumo do Céu e do Inferno, do livro Céu e Inferno. Está tudo aqui. Kardec não sabia disso, né? Depois é que ele foi perceber, nossa, como é que a espiritualidade trabalha? Tudo resumido aqui, para depois tudo ser desmembrado nos livros que se seguem. Leiam esse livro. E quando terminar, relê. E frequenta grupo de estudo que tenha esse livro como base, porque aqui a gente descobre coisas novas a cada releitura que nós fazemos. Então, gente, para terminar, esses são os 3 faróis. Não deixe de visualizá-los. O Antigo Testamento, o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita. Alinha isso e segue em frente. Não tem erro. A existência será um sucesso. Do ponto de vista espiritual, que é o que nos interessa. Agora, olha que interessante, o desdobramento da parábola. Lembra que eu falei que tinha 2 partes? Vamos para a segunda parte. Mais 1 hora eu termino. Brincadeira. Eu vou fazer em 3 minutos. Mas se quisesse, a gente poderia ficar realmente mais de 1 hora. Porque o Evangelho é de muita profundidade. Entrando o rei, para ver os que estavam à mesa, viu um homem que não vestia roupa de casamento, que não estava apropriado. Ele disse: amigo, como entraste aqui sem vestir roupa de casamento? Mas ele se calou. Então o rei disse a seus ministros: amarrai-o de pés e mãos. Agora eu sei que aqueles outros convidados não foram, né? Amarrai-o de pés e mãos e atirai lá fora da escuridão, porque muitos são chamados, porque ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados em poucos dos espíritos. Claro, se a gente for fazer uma leitura assim, literal, né, ipsis literis, ao pé da letra, esse rei é muito cruel. Agora eu entendo por que os primeiros não foram, também não ia não. Ele chama e depois ele amarra, joga lá no escuro. Mas isso é uma metáfora, é uma parábola. A gente tem que tirar o espírito da palavra. Já dizia Paulo, o espírito vivifica, a letra mata, é preciso transcender. É isso que nos diferencia dos animais, a capacidade de transcendência. Preparar-se para o banquete. Eu fui convidado, eu fiz a travessia. O que eu aprendi na travessia? É hora de usar. Isso é muito pessoal para nós nesse momento. Como eu estou me portando na existência? Estou aprendendo? Estou colocando em prática? Que bom, só não adianta aprender. Que não está aprendendo. Nós precisamos transformar discursos em práticas, em testemunhos, prédicas, em práticas. Eu estou conseguindo ser um pouco mais desapegado, então eu estou me vestindo apropriadamente. Eu estou conseguindo construir alguns valores que eram difíceis, um pouco mais de paciência, um pouco mais de humildade. Eu estou conseguindo trabalhar um pouco mais o meu orgulho, o meu egoísmo. Então eu estou me vestindo apropriadamente. Eu estou conseguindo conter um pouco mais a minha língua quando vou falar mal da pessoa. Tem um exercício que eu recomendo. Quando for falar de alguém, imagine que a pessoa acabou de chegar no lugar. Se o que você for falar é bom, você vai falar. Se você não falaria caso a pessoa chegasse, cala a boca, não fala. Contenha. Tem uma epístola, a epístola de Tiago, irmão de Jesus, que não é o irmão consanguíneo, mas eu não vou explicar essa história agora, senão a gente vai na noite. Mas enfim, ele diz assim: o homem que refreia a língua já é sábio. O sábio fala pouco, por isso que eu falo muito,
sabedoria. Eles não pagaremos papagaio, né? Mas o sábio fala pouco. Fala pouco. O jeito que é sábio, chega, fala meia dúzia de palavras, acabou. Toque ao coração. Na verdade, as palavras servem só para tocar o coração. Né? Se não tocou o coração, não valeu de nada. Né? Então é assim que a gente vai se vestindo bem. Como é que você chega na casa espírita? Como é que você sai da casa espírita? Porque tem gente, aqui não, mas eu sei que tem lugares, tem gente que sai falando mal. Não, mas você viu aquilo, viu aquilo. Não, vamos nos vestir bem espiritualmente. Sabe por quê? Nós somos convidados. Nós estamos fazendo a travessia. Nós temos os 3 faróis para entrarmos no Genezaré, para participarmos do banquete. E o noivo somos nós mesmos, é o eu maior, é o encontro do sujeito com ele próprio. E por isso nós convivemos. Sem o tu você não encontra o eu. Nós precisamos uns dos outros. Está aqui na mensagem de hoje. Por isso vivemos em família. Olha a família de novo na história. Não dá para fugir da família. Que coisa boa. Quem tem para onde voltar nunca está perdido. Né? E a família nos dá essa sensação. Eu posso ir longe, 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 enfrentar batalhas, dificuldades, mas quando eu olho e falo, mas eu tenho para onde voltar, eu tenho um lar que eu não estou perdido. Mas quem não tem para onde voltar, sempre se sente perdido. Né? A família é o nosso porto. Os barcos foram feitos para navegar, mas se você tem um porto para retornar, você não se sente um nau à deriva. Eu estou ficando poético agora. Estou ficando poético. Quase lindo. Mas é isso. A mensagem que eu queria passar para vocês, creio, tenha sido essa. Nós somos convidados, estamos fazendo a travessia, não tenha medo, os faróis estão aí, siga os faróis, né? Honre pai e mãe, sua família, suas origens, trabalhe o perdão, isso é vestir-se bem, seja grato à vida, seja grato a Deus, isso é prosperidade. Quer prosperar? Primeiro passo, seja grato. Não conheço nenhum ingrato que prospere na vida, em nenhum sentido, nem no material. É sempre a bancarrota que o espera. Ganha aqui e perde lá. Seja grato aos seus pais, seja grato aos seus amigos. Ninguém é autossuficiente. Ninguém, nós dependemos uns dos outros. Nós podemos ser no máximo autossustentáveis. Autossuficiente ninguém é. Dependemos uns dos outros. Que coisa boa que é assim, né? Isso é vestir-se bem. Seja grato, agradeça. E eu já vou agradecendo a vocês mais uma vez pelos ouvidos amigos, pela paciência em me ouvir, por essas trilhas do Evangelho, né? Mas que nos conduz sempre a uma reflexão que eu sei vai nos proporcionar um bem maior na nossa travessia. De olho nos faróis, sigamos em frente, porque atrás vem gente. Muito obrigado. Pelo que nós vimos, você melhorou a voz, né? Melhorou? Ficou bom, né? Ninguém muito obrigado. Aí eu deixando essa mensagem. Adeus. Adeus, eu te abençoe. Meus queridos amigos, antes de encerrarmos, nós temos um convite para fazer. Amanhã nós encerramos essa parte da semana comemorativa, de comemorações do aniversário da Casa da Sopa. Nós vamos receber aqui de Belo Horizonte o Afonso Chagas, que vai falar sobre os trabalhadores da última hora. É muito interessante essa parábola, um verdadeiro ensinamento, e a gente tem observado que pela sequência das parábolas o ensinamento vem se completando. Jesus foi muito sábio nesse sentido. Não vamos falar mais nada para não tomar o tempo, e quem quiser amanhã, venha. A casa está de portas e corações abertos.